Olá, seja bem-vindo ao InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante: inovação na área pública. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o Raul Lamarca, ele que é mestre em administração, especialista em governança de inovação e head de inovação do Porto do Itaqui, a primeira empresa pública a adotar a ISO de inovação, a ISO 56002. Raul, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, é um prazer estar aqui com você. Obrigado, Marília. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que estão acompanhando a gente aí, independente de formato. É um prazer compartilhar esse momento aqui com a Palas, uma empresa parceira do Porto do Itaqui. Teve um papel fundamental nessa nossa implementação da governança de inovação, que acho que é um tema muito importante. Uma coisa que fica claro para a gente é que muitas empresas grandes, empresas públicas como a gente, outros portos, enfim, tem ali na pauta, né, das suas agendas com prioridade outros sistemas de gestão, sistema de gestão da qualidade, sistema de gestão ambiental, sistema de gestão da segurança da informação, saúde e segurança do trabalho, né? E o que a gente pretende com esse nosso trabalho aqui, também com esse debate hoje, Marília, é dizer que a inovação ela merece o seu lugarzinho entre esses sistemas de gestão, né? Muito se linka a inovação à criatividade, naquele velho conceito de que criatividade é CPF, inovação é CNPJ, você muito bem lembra isso, mas para sair da ideia de uma pessoa e do CNPJ virar um produto ou uma solução final, você precisa de um sistema de gestão, né? Você precisa de processo, você precisa de método, e a gente entendeu aqui, por ser uma empresa que é certificada em 3 ISOs, estamos partindo para a 4ª, né? Que é de saúde e segurança do trabalho, que o framework da ISO 56002 era o que melhor nos atendia, né? Por conta das nossas tradições aqui com a ISO, digamos assim. E que no Brasil, a empresa que melhor atenderia a gente seria a Palas, com certeza. Foi um prazer dividir com vocês aí esses 6 meses de projetos de implementação da governança de inovação, que, claro, ainda não acabaram, né? O plano de voo está pronto, o avião está no hangar e agora falta só a gente decolar. Desculpa aí a metáfora substituindo o modal de transporte, eu usei o aeroviário e a gente trabalha no porto. É isso mesmo, vamos colocar tudo para rodar, né? O importante é a gente gerar movimento. E eu queria começar aqui a nossa conversa perguntando para você quais são os maiores desafios de inovação na área pública, porque normalmente a gente tem a sensação de que o que é público é engessado, né? É muito rígido, muito cheio ali de regulamentações, né? De fato, você vai até contribuir bastante aqui para isso. É sim, mas como é que a gente pode fazer para inovar apesar de um ambiente regulado como é aí o setor portuário? Excelente pergunta, Marília. A nossa intuição sugere, de fato, né, por esse mito do Estado super burocrático, né, das instituições de administração direta e indireta serem muito engessadas aí com regulamentos licitatórios, com todos os seus procedimentos, né? Eu acho que uma coisa que auxilia muito uma empresa nesse sentido é a liderança, é a autogestão, né? Acho que o Porto do Itaqui, a EMAP, Empresa Maranhense de Administração Portuária, que administra aqui o Porto do Itaqui, empresa pública ligada ao governo do estado. Ela é administrada hoje pelo nosso presidente, o Ted Lago, que é um verdadeiro visionário, né? Um cara que tem uma trajetória grande, uma bagagem grande na iniciativa privada e entende que o público ele pode ser gerido não pelo privado, né? Não é a primeira estratégia você privatizar, mas você pode trazer ferramentas da gestão privada para dentro da iniciativa pública, né? E é isso que a gente faz aqui dentro do Porto do Itaqui. Acho que o nosso programa de inovação ele surge muito como um indicador dessa premissa, né? Então, acho que, em primeiro lugar, o programa de inovação do Porto é um sucesso, porque ele surge da alta liderança, surge do presidente Ted, que tomou a decisão estratégica de, antes de qualquer coisa, dizer: esse é um tema no qual eu acredito que a gente deva apostar, né? E quando você tem a tomada de decisão de uma gestão da liderança que é técnica, acho que fica tudo mais fácil, né? Eu acho que se uma empresa pública como a gente, ela é bem administrada por um gestor que é qualificado, que é o nosso caso, e que tem prioridades realmente sérias com a administração pública, a gente está acostumado a ouvir casos aí em que não há seriedade, né? Mas no nosso caso especificamente aqui há. Eu posso te dizer com muita tranquilidade, Marília, que quando tem uma gestão assim, a única diferença entre o público e o privado é a forma de contratar, né?
As empresas privadas não precisam passar por um processo licitatório, por exemplo, e nós públicas precisamos. Se o público for bem gerido, tal qual o privado, a única diferença é essa, né? Do resto, eu que vim da iniciativa privada, trabalhei em 2 empresas anteriormente, me sinto trabalhando numa empresa privada, né? No clima de empresa privada, no ambiente de empresa privada, com ferramentas de controle de empresa privada, com planejamento estratégico de empresa privada, e muito bom ver isso rolando no público. Com certeza, é motivo de muito orgulho para todos nós e até de desconstrução, né? Então, se você acha que empresa pública, né, é lugar de tudo muito parado, sem inovação, é melhor começar a rever esses conceitos, né? Agora, o setor portuário, ele passa ali por um ambiente bastante, né, regulamentado. Então, como driblar, né, como fazer a inovação acontecer num ambiente que é extremamente regulamentado? Esse também é um grande desafio, Marília, porque se por um lado a gente tem algumas limitações como empresa pública, por outro lado a gente também tem limitações como empresa pública dentro do setor portuário, especificamente, né? Existe uma lei 12815 de 2013, que rege, né, toda a questão da administração portuária, qual é o papel da autoridade portuária, no nosso caso é MAP, o que é responsabilidade da iniciativa privada, que são os nossos arrendatários, os nossos clientes, os donos de carga, enfim. Temos também uma agência reguladora, nossa atividade é uma atividade extremamente regulada, tal qual outras agências mais famosas, né? Aí para o consumidor final, digamos assim. Aviação civil, que tem a ANAC, né? Todos conhecem bem. De energia elétrica, a gente tem a ANEEL. E no caso do setor portuário, nós temos a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que regula e fiscaliza todas as autoridades portuárias e o cumprimento do nosso convênio de delegação. É importante dizer que todos os portos, pela Constituição brasileira, são de propriedade do governo federal. Ele tem a possibilidade de administrá-los diretamente, como é o caso do Porto de Santos, né, um porto que tem administração federal, por meio da Companhia Docas. Ele pode, dentro da administração pública, delegar para estados ou para municípios. No caso do Porto do Itaqui, nós somos delegados para o governo do Maranhão, né? O nosso presidente é nomeado pelo governador do estado. E em alguns casos, como por exemplo a cidade de Itajaí, em Santa Catarina, a delegação ela acontece para o município. E quando não é feita uma delegação para iniciativa pública, mas é colocada aí para iniciativa privada, você faz uma concessão, né? É o caso de outros portos privados aí que já são famosos no Brasil, como o Porto do Açu, por exemplo, no Rio de Janeiro, e outros terminais, né? Então, fiz essa pequena pincelada de como funciona esse ambiente institucional, porque, de fato, existem leis, existem impedimentos, existem travas, né? E o grande desafio da gente é contornar tudo isso, né? Você usou o termo driblar, que eu achei muito interessante. Por que algumas empresas não conseguem iniciar um projeto de inovação com todo esse ordenamento jurídico e algumas outras conseguem, né? A lei, objetivamente, é igual para todo mundo. Por que tem algumas empresas que demoram 6 meses, 1 ano para fazer a contratação e a gente conseguiu contratar a Palas em menos de 2 meses, né? Como é que é isso? Como é que funciona isso? Então, acho que tem um processo de você olhar, fazer um olhar muito crítico para dentro da sua gestão, entender que para você implantar um programa de inovação, você precisa de certas coisas em certos lugares. Quando você sai da inércia, você vai encontrar que o cenário ele é totalmente desfavorável e que você vai precisar fazer de muitos ajustes, né? E que depois desses ajustes iniciais, a inovação ela vai começar a operar por decreto, porque ainda não tem lei, digamos assim, né? Fazendo paralelo aí com a administração pública e com a legislação. E acho que aí é o momento em que a gente se encontra hoje. A gente já deu o primeiro passo, nós saímos da inércia, já estamos no segundo ciclo de maturidade, com equipe atribuída para inovação, com estrutura física, já com algum orçamento, já contratando alguns fornecedores, como é o caso da Palas. E agora, com esse projeto de governança, a gente está partindo para uma fase 3, que digamos, né? Que é a fase de constituição. A inovação ela deixa de operar por decreto e ela passa a operar por lei, né? Seria o paralelo que eu faria entre a governança da inovação e a administração pública. É difícil, não é fácil, né? Atividades reguladas têm sim as suas amarras, mas é possível, defendo que é possível.
Que legal, é, e é bom a gente ver todo esse movimento, né? Muita coisa acontecendo e um prognóstico bastante positivo, né? Isso é o mais importante. E você trouxe anteriormente uma questão que é bastante relevante, que é o envolvimento da liderança, né? A gente sabe que a liderança ela exerce um papel fundamental no que tange à inovação. Mas quando a gente fala de empresa pública, a gente sabe que normalmente, né, a gente vive aí num país democrático, a cada 4 anos temos um processo eleitoral, muitas vezes há uma mudança no governo, os cargos mais altos, né, a alta hierarquia numa empresa pública costumam ser cargos de maior responsabilidade, então normalmente não são funcionários públicos concursados, né? E como é que vocês fazem para poder garantir a perpetuidade, né, de um projeto como esse? Porque às vezes a gente fica um pouco frustrado, né, enquanto cidadão, ver que não existe um plano Brasil, né, algo que leve em consideração um tempo maior. Tudo muda a cada 4 anos. Às vezes, projetos que estavam indo super bem, mudou o governo, né, aqueles projetos são abortados, entram novos, aí na hora que aquele negócio começa a vingar, né, tem uma nova mudança. Né? Então, qual é o plano que vocês têm para conseguir deixar de fato um legado, né, independentemente de quem estiver na administração, né, do porto, para que esse projeto de inovação ele realmente tenha vida no longo prazo? Excelente pergunta, Marília. E aí, acho que durante a sua fala, você já trouxe alguns elementos que podem nortear aqui a nossa resposta. Em primeiro lugar, eu queria destacar a importância da continuidade dentro de uma gestão, né? A gente passa por um case muito interessante aqui nesse sentido. E segundo, que se traz muita questão da perenidade para além das gestões, né, para o futuro, é a importância de você ter um modelo de gestão, a importância de você ter uma governança com objetivos, com indicadores, com metas bem estabelecidos, com mecanismos de controle bem estabelecidos, né? Então, no primeiro caso, o presidente Ted Lago, ele assumiu a IMAP aqui em 2015, né? O foco, naturalmente, né, de uma pessoa que está chegando agora no setor, ele não era do setor portuário, foi operação portuária e administração financeira, principalmente, né, em engenharia, que estão muito associados ao nosso core business, né? E em 2014, eu acho que em 2015, em 2018, quando o governador Flávio Dino é reeleito e o presidente Ted Lago permanece como presidente da EMAP, eu acho que já tinha virado lugar comum falar de recordes de movimentação de carga, de recordes de EBITDA como indicador financeiro, de obras inauguradas, né? Outros presidentes de portos ainda estavam no seu primeiro ciclo de gestão e o presidente Ted, como um dos poucos que permaneceu, né, já tinha a possibilidade ali, como gestor público, de pensar mais à frente. Então, acho que ele quis balançar um pouco as estruturas, né, ali no seu segundo ciclo de gestão, e ele viu que o programa de inovação seria uma boa possibilidade para isso, né? Ele conhece muitos portos, por exemplo, portos de Singapura, portos de Roterdã, ou europeus, asiáticos, enfim. E o tema de inovação já é de maneira muito madura, debatida por esses portos há 10, 20 anos, né? Mas aí, quando você volta para o setor portuário brasileiro, hoje só tem 2 portos, dos quase 40 portos públicos brasileiros, que tem equipe atribuída para inovação. Porto de Itaqui é o único porto que tem uma política de desenvolvimento e inovação publicada no nosso site, né? Você não encontra hoje um outro porto que tenha muito claro uma política de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, isso por quê? Porque a gente está falando de uma questão chamada continuidade. Acho que é muito difícil um gestor assumir um desafio e já nos primeiros anos ou nos primeiros meses ele decidir fazer algo que não é intuitivo para o setor portuário, que é a questão da inovação. Você precisa de maturidade, você precisa de continuidade. Claro que as alternâncias de poder, elas fazem parte do ciclo democrático. A gente vê isso de uma maneira muito positiva, né? Mas no nosso caso, já partindo para a segunda parte da pergunta, entra a questão da governança, né? Você precisa ter riscos mapeados. O principal risco que a gente mapeou aqui, quando fez o trabalho com vocês, é o risco de alternância política. Porque se troca-se um presidente, às vezes não é uma pessoa do setor, ele tem que focar o entendimento e a energia dele no core business, na atividade principal, e o programa de inovação ele pode ser deixado de lado, né? A estratégia que a gente tem para garantir isso é, primeiro, ter pessoas que são concursadas, fazem parte do efetivo da empresa, trabalhando nesse projeto. Essa é uma preocupação que a gente tem. Eu, por exemplo, não sou concursado, mas do comitê de acompanhamento lá com a Palas, a gente tinha pessoas que fazem parte do efetivo da empresa.
que poderiam eventualmente tocar um projeto como esse, né? Então, se você é uma empresa pública, está pensando em começar um programa de inovação, ponha os concursados também, né? Para trabalhar desde o início, como a gente está fazendo aqui no Porto do Itaqui. Acaba sendo muito positivo. E eu acho que uma outra estratégia é ter muito claro aquilo que você quer e ter os mecanismos de controle para isso, né? No nosso caso da governança, a gente tem lá a parte estratégica, que vocês conhecem muito bem, com os objetivos, com as metas, com os indicadores muito bem delimitados. Os mecanismos de controle, eles já estão muito bem delimitados também. A gente utiliza um sistema de vocês para fazer a gestão de ideias, que é o CRIARE, né? Destaco aqui a qualidade dele, como um gestor, um administrador que recebe inputs de ideias dos funcionários ou dos residentes portuários. E é uma ferramenta muito importante. Então, eu acho que você tem que ter a parte estratégica muito bem definida, você tem que ter os mecanismos de controle da sua governança muito bem definidos, e você tem que, com muita clareza, fazer com que as pessoas que fazem parte do efetivo da empresa pública participem do processo desde o início, né? Eu acho que isso dá uma certa tranquilidade para a gente, para mim, pessoalmente, se, por exemplo, amanhã eu não estiver mais no Porto, depois de uma mudança de gestão, de saber que esse trabalho ele não vai ser descontinuado. Porque o trabalho aqui não é para o Raul, o trabalho aqui não é para a Débora, nossa gerente de comunicação, para o Arthur, para o Ted. O trabalho é para o governo do Maranhão, para o estado do Maranhão. Não é um projeto de governo, é um projeto de estado, né? A gente sempre pensa no Porto aqui como uma política de estado e o programa de inovação também, inclusive. E é uma iniciativa do Estado, mas que acaba se reverberando para o Brasil todo, né? No final das contas, quando a gente está falando de uma empresa pública, independentemente de ser estadual ou federal, todos saem ganhando, né? Então, isso Claro. é bem relevante. E eu queria que você contasse um pouco como é que foi o processo de adoção da ISO, né? Porque agora que já está tudo concluído, fica até mais fácil a gente dizer. Mas como é que foi ali, né, desde o início? Primeiro, né, por que vocês optaram por ela? Imagino que já tinham avançado bastante, né, nos estudos, nos entendimentos sobre governança de inovação, né? Então, gostaria que você fizesse aí uma linha do tempo, né, de onde vocês estavam, né, onde vocês estão agora e, principalmente, onde é que vocês estão pretendendo chegar depois de todo esse processo, né? Então, em 2019, como eu disse anteriormente, o presidente Ted Lago decide colocar a inovação como algo estratégico para o seu plano de gestão, né, do ano de 2019 a 2022. Num primeiro momento, até que a gente tivesse algo mais concreto a mostrar, a gente percebeu que a empresa já inovava antes de um programa de inovação, antes de ter uma equipe trabalhando, antes de ter estrutura física, antes de ter orçamento para inovação. Então, a gente fez um trabalho muito grande de identificar quais eram os projetos considerados inovadores que os gestores, né, que as equipes, os nossos técnicos já faziam. Com base nisso, a gente conseguiu clusterizar ali 4 grandes grupos, né? A parte de operação portuária, a parte de comunidade portuária, afinal de contas, se o Itaqui fosse um shopping center, né, a EMAP ela seria o síndico, mas vocês têm os lojistas, que no caso são os nossos clientes aqui, os nossos terminais de carga. Então, existe essa questão de comunidade. Um outro ponto que sempre aparecia era a questão de marco regulatório, né? Como é que eu consigo fazer contratações mais eficientes. Então, quando você fez todo o bojo dos projetos em que os gestores já trabalhavam, iam dar nesses 4 pontos. E aí, acho que um outro ponto de virar... Isso foi importante, porque a gente descobriu que já inovávamos antes de inovar, oficialmente, mas que a gente precisava de um pouco de processo, de método, de estrutura, né? Por mais que a inovação ela tenha um lado criativo e intuitivo muito forte, você precisa de mecanismos de controle para tocá-la como um sistema de gestão. Um outro ponto de virada que deu para a gente foi quando a gente fez uma visita ao Porto Digital em Recife, a gente conheceu o pessoal do César, e lá nós decidimos aplicar uma jornada de inovação aqui de 12 meses, né? O César dispensa comentários aqui em relação à inovação, tal qual a Palas, né? E a gente passou por um processo de 12 meses que eu chamo de saída da inércia, né? O grande objetivo da jornada da inovação era ter impacto na nossa cultura de inovação. Era levar ferramentas, conceitos, modos de se trabalhar ligados à inovação para pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre isso. Havia já uma comissão de inovação estabelecida por portaria lá em 2019 e a gente queria que não apenas essas 7 pessoas soubessem sobre inovação, a gente queria que 40 funcionários soubessem sobre inovação. Dá mesmo um impacto, né? Foi um processo riquíssimo, foi dividido em 2 fases. Na primeira fase, foi uma fase de ideação, digamos assim. O César veio para cá, fez entrevista, fez workshop
com a gente, com os nossos clientes, com as comunidades vizinhas, com a academia, enfim, foi um processo em que quase 30 organizações e mais de 60 pessoas foram ouvidas, né? E a gente mapeou quase 200 oportunidades de melhoria. Um processo muito rico. A gente nunca tinha olhado para as nossas dores daquela forma. E na segunda fase, a gente montou squads, foram 40 pessoas de 14 empresas diferentes, aqui da comunidade e até externos. Até outras empresas públicas do estado do Maranhão participaram com a gente, por isso um processo riquíssimo. E lá no final da entrega, a gente teve durante 6 meses encontros, né, quinzenais, e foram entregues 8 produtos mínimos viáveis, né, 8 MVPs, ao final desses processos. Cada um ligado a um tema: comunicação, operação portuária, produtividade, gestão do meio ambiente, eficiência nas contratações. Foram projetos muito bacanas. Mas a gente sabia que essas pessoas poderiam ir até um certo ponto. Essas pessoas iam se encontrar periodicamente, mas elas tinham todas as outras atribuições. E nos squads não tinham todos engenheiros, não tinham programadores. Então, ali ficou claro para a gente de que a gente precisaria, primeiro, de uma estrutura física para que as pessoas trabalhassem com inovação, e nós precisaríamos também de pessoas que trabalhassem embarcadas, digamos assim. Gente que trabalha somente com a inovação, né? E isso deu para a gente um insight que levou a gente a fazer o programa Farol, que é o primeiro programa de residência portuária do país. Acho que cabe como referência aí não só para os portos, mas para todas as empresas públicas que queiram fazer um programa de residência, né? Independente do setor da empresa pública, telecomunicações, saneamento básico, enfim. Acho que é um case muito importante para todos que estão nos assistindo. E uma outra coisa que ficou clara para a gente também com o César é que, beleza, o efeito na cultura foi sensacional, os projetos de desenvolvimento, de pesquisa, desenvolvimento e inovação também foram muito bons até o ponto em que eles foram, mas o que é que eu quero mesmo com inovação? Quais são os meus objetivos? Né? Quais são os riscos de eu trabalhar a inovação aqui? Quais são os riscos jurídicos como empresa pública? Tem várias questões de propriedade intelectual quando eu faço um programa de inovação aberta, né? Você tem recurso ali público da EMAP sendo utilizado, estrutura, tecnologia, mas você tem pessoas que são de empresas externas participando. Se esse produto virar uma solução final, a quem ele vai pertencer? Né? Esse é um tipo de questão que aponta para um risco jurídico. Quais são os riscos tecnológicos? Os riscos de compartilhamento de informações com externos, uma vez que eu tenho uma ISO de segurança da informação. Né? Os próprios riscos econômicos, porque a gente sabe que a inovação ela pode dar em tudo, inclusive em nada. Né? Em algum momento você pode ter squads que vão fracassar, e isso faz parte, porque é uma descoberta. A gente vê o fracasso aqui de uma maneira muito positiva, porque, na verdade, o fracasso ele não é nada mais que um aprendizado. Né? Ou você ganha ou você aprende. Você, Marília, gosta muito de dizer isso. Ou você ganha ou você aprende. Mas naquele momento a gente não sabia como lidar com os riscos de inovação. A gente não tinha objetivos claros, a gente não tinha um propósito, a gente não tinha mecanismos para gerir as ideias dos funcionários ou dos residentes portuários. Então, estava faltando para a gente esse farol, esse norte, de onde a gente queria chegar e o que e como a gente ia fazer para chegar até lá. E aí veio a ideia, governança de inovação. Né? Eu comecei a estudar sobre o tema, comecei a devorar livros, comecei a passar horas e horas no YouTube estudando sobre esse tema. Foi quando eu descobri um curso, né, que eu fiz numa empresa internacional e me certifiquei como especialista em governança de inovação na ISO 56002. E aí eu falei, cara, é isso. A gente é um porto, nós temos 3 ISOs, estamos indo para a 4ª, quem sabe a ISO de inovação possa ser uma 5ª. Né? A nossa cultura conversa com ISO. Então, eu acho que chegou a hora da gente procurar alguém que possa ajudar a gente a estruturar uma governança de inovação com base na ISO. E foi assim que a gente chegou até vocês, né? Até a Palas. Eu não sei se a informação ainda é atual, mas naquela época vocês eram os únicos que prestavam esse tipo de serviço no país. Né? E a gente ficou achando fantástico, né, a possibilidade, discutimos com a diretoria, que bem recebeu a ideia. Lembro lá da nossa primeira conversa, né, há pouco mais de um ano, e fiquei feliz que a nossa contratação ela aconteceu de uma maneira super rápida. Né? Desde a decisão até vocês estarem prestando o serviço foi menos de 2 meses. A gente conseguiu, dentro das leis licitatórias, aí, encaixar como um serviço técnico especializado e mostrar o notório saber de vocês, né, por conta de ser a única consultoria certificada na ISO 56002. Para você que está assistindo a gente aí, empresa pública que quer contratar a Palas, contratem por inexigibilidade e usem a certificação deles em 56002 como um critério que vai torná-los únicos, né? Portanto,
é uma ferramenta que dá muita agilidade para a contratação e a gente explorou aqui com sucesso, né? E acho que foi isso, Marília, foi mais ou menos essa história. O programa Farol hoje ele já está rodando aqui, é o primeiro programa de residência portuária do Brasil. São 10 pessoas recém-formadas de múltiplas áreas, né, da área de tecnologia, engenharia, comunicação, finanças e gestão. Estamos trabalhando em projetos que são 3 startups corporativas, digamos assim, né? 3 startups internas. Estamos trabalhando atualmente com os gestores da EMAP como nossos clientes. Nós somos fornecedores internos aqui de soluções inovadoras. E acho que em breve, aí no mês de maio, a gente vai voltar aqui com vocês da Palas e nos nossos canais para falar um pouco dessas soluções que estão sendo desenvolvidas. Mais uma referência aí para as empresas públicas, com certeza, e também para os portos. Muito legal, realmente a trajetória de vocês ela é impressionante, né? Então, assim, tudo aconteceu de uma forma muito rápida, o projeto ele foi muito fluido, né? A gente percebeu muito engajamento, então todo mundo realmente querendo fazer o projeto acontecer. E aí, né, voltando à referência do avião, como você colocou, né, embora não seja a referência mais apropriada, para onde vocês estão planejando levar essa aeronave, né? O que vocês esperam do futuro para a gente fechar aqui o nosso bate-papo? Uma coisa que ficou muito clara para mim é que nós temos que trabalhar nas 2 frequências, né? O professor Henry Chesbrough, dos Estados Unidos, lá em 2003 ele cunhou um termo que ele, acho que nem ele esperava que fosse se internacionalizar e se popularizar tanto, que é a questão da inovação aberta. Então, na inovação aberta, você tem as coisas que você faz, leva de dentro para fora, as suas informações, os seus recursos, os seus profissionais, os seus talentos, e bota isso para comunicar com o ecossistema externo. Quando eu falo de ecossistema externo, eu falo tudo que está fora da EMAP, né? E você tem um movimento contrário, que é trazer as coisas da comunidade portuária aqui para dentro da EMAP, trazer a academia para dentro da EMAP, trazer startups para dentro da EMAP, fazer com que haja uma porosidade entre a nossa ambiência interna e a nossa ambiência externa, né? Muito na lógica de inovação aberta. Então, do que a gente está fazendo aqui dentro, eu acho que o plano de ação, né, para a gente estruturar a governança da inovação e fazer com que ele caminhe como um sistema de gestão sólido e robusto e perene, eu diria que é o momento onde a gente está hoje, né? Grande parte das pessoas que participaram do comitê de acompanhamento do projeto com a Palas fazem parte da nossa comissão de inovação, que voltou a reunir com pautas mensais, né, em que a gente está encaminhando várias questões. Um software para fazer a matriz da gestão de riscos, o próprio Criare, que a gente vai lançar publicamente para a empresa muito em breve. Então, a gente vai ter um trabalho grande aí de receber todas essas ideias e de fazer uma triagem. Eu acho que a integração do Criare e do próprio Manual da Inovação com outras coisas de inovação que já existiam na empresa, eu destaco aqui a criação do programa Ideia Premiada, é mais uma das provas de que a EMAP já inovava antes de inovar, né? A nossa gerência de qualidade criou um produto sensacional para premiar financeiramente os alunos, os colaboradores que têm as ideias, né? E eu acho que isso é fantástico. Então, onde eu estou hoje internamente? Tem um sistema de gestão da inovação imaturo ainda, embrionário, que a gente começou a criar com vocês. Ele está ganhando vida, né? Ele está ganhando organicidade, ele está começando a conversar com os outros sistemas de gestão dentro da empresa, qualidade, saúde e segurança, meio ambiente, segurança da informação, que acho que é o principal. As pautas da Comissão da Inovação estão tendo cada vez mais assunto para serem debatidos, né? As ideias que os funcionários estão trazendo, as ideias que estão sendo feitas aqui pelos nossos residentes portuários. E eu acho que com isso, Marília, a gente vai passar o ano de 2022 inteiro deixando esse sistema de inovação maduro e redondo para que ele possa caminhar de maneira perene, né? E na outra lógica da inovação aberta, digamos assim, com outras partes interessadas, a gente também tem tido alguns avanços, né? O programa Farol está ali no meio, né, dentro e fora, porque são residentes, mas não são funcionários. E a gente criou um outro mecanismo chamado Porto do Futuro. A gente é o maior programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação de uma empresa pública no país, né? Serão 40 milhões de reais destinados a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com um convênio que a gente fez com a FAPEMA, Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado. Então, se você é de uma empresa pública e quer estruturar as relações com a academia, talvez você possa procurar a Fundação de Amparo e Pesquisa do seu estado, né? Tem funcionado muito bem aqui com a gente nesse sentido, são bons parceiros.
E para quê? Para premiar 4 linhas de ações. Financiamento de bolsas de mestrado e doutorado para estudantes da área portuária, financiamento de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro da nossa área, premiação de produção científica, uma monografia, uma tese ou uma dissertação que é produzida com a nossa temática, e intercâmbio portuário, né? Estudantes de graduação e de pós, que são estagiários aqui do Porto, vêm, passam 3 meses no Porto de Itaqui, passam 3 meses no Porto Internacional, aprendem o que está sendo feito lá, referências, boas práticas, e concluem o restante do seu estágio aqui no Porto do Itaqui, levando, claro, o que aprendeu daqui para lá e trazendo também de volta tudo aquilo que aprendeu aqui para o Porto, para o dia a dia das suas funções, né? O convênio ele é muito recente, o primeiro edital já foi lançado recentemente. Claro que a gente sabe que no primeiro ano vai ter um aprendizado não só nosso, mas da própria academia, de como aprender a submeter todos esses projetos. Mas eu não tenho dúvida de que em mais ou menos no ano de 2023, por exemplo, a gente já vai estar maduro o suficiente, a academia também, e vai bombar de projeto, né? A gente vê a inovação aberta como PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. E você tem fonte e você tem clientes de inovação, de uma maneira muito resumida. Quando você fala do P, a fonte de inovação é a academia. Quem faz pesquisa, obviamente, é a academia. Você tem lá as pesquisas básicas, né? As pesquisas exploratórias de produção de conhecimento em áreas completamente novas, e você tem as pesquisas aplicadas num tema específico ou no setor econômico específico, né? Quando você vem para a parte do D, começa a ter ali uma conexão entre a academia, que conversa com os nossos residentes, um pouquinho de startup, né? Outras empresas de consultoria. Quando você vai para o I, que é a solução final e acabada, aí você já está falando de empresas, você está falando de produto, né? E acho que onde é que a gente vê o Porto do Itaqui, o nosso programa de inovação no futuro? É utilizar o programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Porto para abrir mercado, para aumentar o estoque de conhecimento dentro do nosso setor no país, né? Eu fico muito feliz de compartilhar aqui, Marília, de que muitas vezes as pessoas falam do Maranhão liderando aspectos negativos, né? Sempre que a gente vê notícia, a gente vê muita notícia falando que o Maranhão lidera em aspecto ruim isso, em outro aspecto pior aquilo, né? Mas aqui a gente está falando especificamente de um tema que é a inovação no setor portuário, né? Que hoje é liderada aqui pelo nosso estado do Maranhão, e eu falo disso com muito orgulho, sendo maranhense, nascido e criado, né? Sendo funcionário aqui da empresa maranhense de administração portuária. Para mim é de fato um orgulho ver que o Porto está tomando essas proporções. Agradeço aí as nossas lideranças que vão assistir esse episódio, a Débora, o Arthur, e o próprio presidente Ted, né, a nossa equipe de inovação aqui, Matheus e Jeff, todos os 10 residentes do programa Farol que vão assistir a gente também. Agradecer a você, a Marília, a Palas, por conduzir um projeto fantástico com a gente, né? O plano de embarque do navio está pronto e o navio vai já zarpar, né? É isso mesmo, vocês estão de parabéns, viu? Porque realmente foi um projeto exemplar, é um grande case de sucesso, não só aqui para nós na Palas, mas para o Brasil, né? Sem sombra de dúvidas, o Maranhão, né? A EMAP, o Porto do Itaqui, são motivo de muito orgulho para o país inteiro, né? Parabéns aí por essa ousadia, né? Por exercer mesmo a mentalidade da inovação, né? Que é o princípio da empatia, da colaboração, da experimentação, né? Então vai lá e faz. Se não acertar, aprende, né? Muito obrigada, Raul, pela sua disponibilidade, né, de contar toda essa história para a gente. Foi um prazer ter você aqui. A gente vai encerrando o nosso episódio. Hoje nós falamos sobre o case, né, inovação na área pública, com o Raul Lamarca, ele que é mestre em administração, especialista em governança de inovação e head de inovação do Porto do Itaqui. Eu sou Marília Cardoso, vou ficando por aqui, mas você não precisa ficar com saudades, pode acompanhar aí as nossas mídias sociais. Raul, pode falar aí que eu já vi que você tem alguma coisinha para compartilhar. Eu ia fazer o convite para todos que estão aí assistindo ou nos ouvindo, né, que sigam o Porto do Itaqui nas redes sociais. Muito do que a gente está falando ali é compartilhado frequentemente, né, no nosso Instagram, no nosso LinkedIn. Temos também um canal no YouTube, outros eventos que a gente transmitiu recentemente, como, por exemplo, o Inova Portos, que aconteceu agora no começo de abril, o primeiro evento de inovação do setor portuário brasileiro. Acho que fica de referência aí para vocês assistirem. E para as pessoas que vão tocar programas de inovação dentro das empresas públicas ou dentro de portos, ou até numa empresa privada.
Fica aí o meu convite para que vocês possam me adicionar, por exemplo, no LinkedIn, bater um papo. Eu sou um cara super aberto, adoro conversar, adoro aprender coisa nova e conhecer gente nova também. Com certeza. Então, siga o Raul, siga a Pala, siga o Porto do Itaqui, né? É muito importante a gente disseminar, difundir esse conhecimento de qualidade, né? O Porto, ele não é só do Maranhão, ele é do Brasil. E é motivo de muito orgulho para todos nós, brasileiros, maranhenses ou não. Então, a gente vai ficando por aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!